E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete, pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar, em casa ou em empresa, é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo, que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo a idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva, e a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a 1 ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. Odeia barata, você sabe que a barata voadora vai chegar sobre você. Sobre você. Minha mãe odiava cabelo na comida, encontrava em Paris, em Nova York. Eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca. Minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes 5 estrelas do planeta Terra. Alguns chamam isso de karma. Aquilo que você tem, lhe acontece. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos, e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais, eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e com o tempo até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Eu estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão.
Se você lembra de um fato há 5 anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho, em família, e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. Durante 27 anos fui para a Unicamp várias vezes por semana e muitas vezes um motorista cortava a minha frente, às vezes no pedágio, na Bandeirantes, minutos, segundos antes de eu entrar na praça de pedágio, alguém passava à minha frente. E às vezes, atacado de alguma fúria, possuído por algo, o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio. Uma vez um colega meu da Unicamp perguntou, ele mostrou o dedo para você? Eu disse, pois é, mas não me seduziu, não achei o dedo expressivo, aquele dedo que dá vontade de seguir. Achei que ele mostrou o dedo do meio. Que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido? Que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou, furioso, carregando, como me disse um taxista no Rio, numa metáfora que eu acho maravilhosa, todos os carros, professor, são caminhões de lixo. Eles trazem lixo de casa, trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém, despejam o lixo em cima da pessoa. Qual é o significado de eu discutir no trânsito? Um motorista que pode ser desequilibrado, pode estar drogado, pode estar armado. Um motorista que se me bater é ruim, se eu bater nele é pior. E nós podemos perder mais do que está envolvido. Quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios, quando você consegue se afastar desses desequilíbrios, quando você consegue olhar à distância e dizer, nossa, que coisa terrível, parabéns, você cresceu. Quando você tem 18 anos e um colega lhe diz, quero ver se você é homem, acelera, você não tem certeza se é homem e você acelera. Aos 58, quero ver se você é homem, eu também quero, mas hoje não vai dar. Hoje eu estou numa dúvida atroz, profunda e assim por diante. Ou seja, a todo instante eu necessito o desafio de fazer algo melhor, ser mais senhor de mim. O líder é alguém sábio, ou pelo menos alguém amigo da sabedoria. O líder é aquele que indica bons cursos, bons livros, bons vídeos. É aquele que dá o exemplo pela fala, que tem visão imediata e de futuro e toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento. Inclusive com a capacidade de dizer, aquela decisão tem que ser mudada, porque só gente muito segura volta atrás. Só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula, chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer para ele com toda tranquilidade, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei. Mas quando eu tinha 19 anos e que estava começando, eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira. Hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme. Porque eu aprendi a valorizar o que eu sei, aprendi que ninguém sabe tudo, e ganhei essa perspectiva. Hoje não saber é quase natural. Então esse desafio de lidar com equipe, lidar com o randômico do humano, lidar com o desequilíbrio constante do humano, que não é formado de robôs, essa palavra tcheca do século XX, que significa escravo, destes seres humanos que têm oscilações todos os dias. Meu médico, meu urologista mostrou as oscilações de testosterona nos homens ao longo do dia, em gráficos. Eu fiquei impactado. Os homens têm, ele diz assim, faça reuniões que você precisa ser mais agressivo de manhã. Evite essa reunião no fim da tarde. Até isso tem que pensar. À medida que a gente entra na fase que eu estou, que eu chamo de desmanche, você tem que pensar qual é o melhor horário do dia para sua testosterona estar no pico. Ou seja, nós somos máquinas oscilantes, somos máquinas instáveis, e sobre esse universo de dúvidas, de gente olhando para si, existe alguém
que é o líder, que aponta um caminho, que busca uma solução coletiva, que escuta todo mundo, que estuda sem parar e que tenta sempre o melhor para o grupo, e o grupo se liga a ele, porque o grupo entende que ele é uma referência. Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos, da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes, aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. Eu, professor, os senhores nas suas funções, trabalhamos com seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo, e eu digo, eu estou com um pouco de frio. As pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje. Em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro. O contato com a diferença. Sempre foi complicado. Piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de Aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de Libra. Eu sou de Peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei, o meu tem 21. Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6, aí eu acordei às 5. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em 9 línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho e oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Ora,
eu jamais vou entender o gosto alheio, porque, por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia experimentei chá de manteiga de iaque. O iaque é um boi almiscarado típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, faz-se uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia. E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de iaque. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com pinho-sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. No momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. No momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nauseam, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diga: eu gostava muito de você, mas você disse essa frase, agora você não me representa. Eu agradeço e tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosos, melancólicos, mas catando os cacos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então vou votar nesse. Então vou votar em branco, porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político, e absolutamente lícito, do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal, onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal,
considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com o parto? Dói comparado com uma dor de cabeça latente? O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam: atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa onde eu morei ou nos Estados Unidos haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mas impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós brasileiros herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa.